Bom, aqui no canal a gente já trouxe vários vídeos de resistência dos materiais. A gente começou vendo a lei de Hooke, a teoria da lei de Hooke. Depois a gente viu sobre flexão simples, flexão pura e simples, flexão oblíqua. E agora a gente vai chegar na flexão normal composta, que é a continuação da teoria de flexão. E eu vou dizer para vocês que eu, pelo menos, acho mais tranquilo do que flexão oblíqua, por exemplo. E eu acredito que vai ficar fácil também, principalmente se você viu os vídeos anteriores. Então, bora pro vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E primeiro vamos relembrar a flexão simples. Então a gente vai ter aqui o nosso elemento, em que vai estar sendo aplicado um momento. Um momento aqui, um momento MZ, e ele vai gerar uma deformação no nosso elemento. Então nesse desenho a gente consegue ver que uma região vai ter fibras que vão estar encurtando, ou seja, vão estar sendo comprimidas, e na outra região a gente vai ter fibras que vão estar alongando, ou seja, sofrendo tensões de tração. E essas duas regiões elas vão ser separadas pela linha neutra, que a gente provou que na flexão simples e na flexão oblíqua, a linha neutra ela sempre passa pelo CG da peça, porque não existem forças externas, forças normais aplicadas no nosso elemento. Então, até esse momento, a linha neutra ela passa pelo CG do elemento. Aqui na esquerda fica até claro, né, o que está acontecendo. Na parte superior a gente tem tensões de compressão e aqui dividido pela linha neutra a gente tem as tensões de tração. E na linha neutra, como o nome diz, não tem tensões, as tensões são nulas, tensões de flexão. Então nós temos apenas a flexão em torno do eixo Z, nesse exemplo da flexão simples. Se fosse uma flexão oblíqua, a gente poderia ter um momento no eixo, em relação ao eixo Y também. E nós deduzimos a fórmula da tensão. A tensão ela é mais ou menos mz, que é esse momento que a gente está aplicando, vezes a coordenada y da seção transversal, quando a gente estiver analisando, dividido pelo momento de inércia. Se você quiser ver essa fórmula sendo aplicada, eu tenho alguns exercícios aqui de flexão simples e flexão oblíqua. Sobre as considerações, né? Para todos os exercícios de flexão, para toda a teoria, nós seguimos os princípios da lei de Hooke, ou seja, estamos no regime elástico linear, tá? Trabalhando com pequenas deformações, material é isótropo, tá? Todas as propriedades que a gente vê aqui valem para todo o material que a gente vai analisando deste mesmo elemento. E qual que é a grande mudança, qual que é a grande atenção que a gente tem quando a gente passa da flexão simples para a flexão composta? A linha neutra, ela até então passava pelo CG quando a força externa era zero. E a gente deduziu isso no vídeo de flexão pura e simples. E quem quiser dar uma olhada pode ir lá rever o vídeo. Vamos então para a flexão composta. Além de um momento fletor, que no nosso caso é o MZ, a gente vai ter uma força normal de compressão ou de tração atuando no elemento. Como que uma força normal vai gerar uma tensão? Então, aqui a gente tem o nosso elemento e aplicando uma força N. A gente tem aqui os eixos, né? Eixo X, eixo Y e o eixo Z saindo da tela. Neste exemplo aqui. E aqui as tensões normais, elas estão saindo igualmente da seção transversal. Então, para toda a região aqui, a gente vai ter um mesmo valor de tensão normal. Tanto que ela é dada pela normal dividido pela área, sendo a área, né, a área da seção transversal. Então aqui a gente tem um modelo completo. Se nós temos um momento fletor com a força normal, a gente vai ter essa situação aqui. O momento atuando, a força normal atuando, e aí a gente consegue dividir os dois esforços de tensão e analisar separadamente, porque a gente está trabalhando com os princípios da lei de Hooke. Se a gente não estivesse trabalhando com os princípios da lei de Hooke, a gente não pode fazer essa divisão aqui. E um exemplo que isso acontece, por exemplo, é o concreto. O concreto a gente não pode fazer simplesmente essa divisão aqui, porque o concreto ele não segue puramente a teoria da lei de Hooke. Mas por enquanto a gente está trabalhando com resistência dos materiais, então a gente vai seguir nesse caminho aqui. Então, tensões normais, que são constantes para toda a seção transversal, e aqui as tensões devido ao momento. E aí ela já tem um comportamento linear
na seção transversal. E olha que interessante, se a gente somar essas tensões com essas tensões aqui, olha como que fica o gráfico de tensões. A gente vai ter um acréscimo das tensões de tração, nesse exemplo aqui, na tração, e vai ter uma redução na parte da compressão, porque, falando de uma forma bem esdrúxula, né? Essas setas que estão saindo aqui, que estão tracionando, elas vão contra essas setas que estão comprimindo. Então meio que vai se anulando, entende? E olha onde que as tensões são nulas, nesse ponto aqui para esse exemplo. E quando as tensões são nulas, quem está passando por esse ponto é a linha neutra. Então perceba que a gente deslocou a nossa linha neutra. E faz sentido na teoria, porque agora a gente está aplicando uma força normal externa, a força N. Então a linha neutra deslocou para fora do CG, pois existe uma força externa N. Como que vai ficar agora a nossa fórmula de tensão? Muito simples, a gente vai ter agora a soma, né, das parcelas da flexão, ou melhor, da tensão devido ao momento, mais as tensões devido ao esforço normal. A gente já deduziu essa fórmula para a flexão devido ao momento, e aqui a gente tem a fórmula da tensão devido à força normal. O que a gente precisa tomar cuidado quanto à convenção de sinais? Quanto aos sinais da parte do momento, a gente já deduziu, a gente já aprendeu como é que faz no vídeo de flexão simples. Já para a parte da força normal, a gente vai utilizar o sinal positivo quando a força N for tração e vamos utilizar o sinal negativo quando for compressão. Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a força N está tracionando a fibra, tracionando toda a seção transversal. Então, o sinal que a gente vai escolher nesse caso é o sinal positivo. Tá? E voltando ao assunto da linha neutra, né? Se a gente considerar y igual a zero, ou seja, a gente está no CG do elemento, o valor da tensão não vai mais ser zero, né? Porque por mais que esse elemento, essa parcela seja zero, ainda tem a força atuante normal, que vai gerar a tensão. Então a linha neutra não passa mais por y igual a zero. E para poder descobrir qual que é a nova posição da linha neutra, o que você pode fazer é isolar, você iguala, né, a tensão igual a zero, que é a teoria da linha neutra, que é quando as tensões são nulas, e isola o y. Então, isolando o y, a gente vai ter essa bela fórmula. Tá? E os sinais, aí a convenção que a gente conversou agora há pouco. Caso especial. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes você vai ter uma força normal e não vai ter nenhum momento externo sendo aplicado. Só que, se essa força normal não for aplicada no CG da peça, ela vai ter uma excentricidade. Ou seja, ela vai ter uma distância até o CG, que nesse caso eu estou chamando pela letra E. Olha aqui no 3D como é que fica. O CG está aqui, a força está sendo aplicada aqui embaixo e tem uma distância EZ dessa força até o CG. Só que a gente não pode trabalhar dessa forma simplesmente com a força normal fora do CG, porque foge dos princípios quando a gente vai traçar diagrama, quando a gente usa nossas equações. Não vai dar certo, não vai fazer sentido se você simplesmente deixar a força normal aqui. É diferente se você tivesse uma força normal no CG. Então, o que você precisa fazer é deslocar essa força N, tá? Aqui para o CG da peça. E para poder fazer esse deslocamento, você subir essa força, essa distância Z, você precisa pagar um pedágio, né? A gente chama esse momento associado como um pedágio. Por que um momento? Porque você está pegando uma força que tem um braço de alavanca EZ e aí você vai gerar um momento associado. E quanto que vai ser esse momento? Ele vai ser a força normal vezes o braço de alavanca. Então, essa figura aqui da esquerda, ela é equivalente, ela é a mesma coisa que essa figura aqui. Só que aqui a gente tem a força N atuando no CG, e por isso pagamos um pedágio e colocamos esse momento MZ. Aí agora vira uma flexão composta, né? Com a parte da normal e a parte do momento. Então aqui eu comento sobre o tal do pedágio. E aí a gente calcula normalmente, ó. Tensão é igual a parcela da tensão de momento mais a parcela da tensão da normal. Segundo caso especial. E se ao invés de ser um momento fletor em apenas uma direção,
for um momento fletor em duas direções, ou seja, a gente vai trabalhando com a flexão oblíqua. E além da flexão oblíqua, ter essa força normal atuando. Como que vai ficar? Cara, não tem nenhuma novidade, você só vai ter um termo a mais aqui, que vai ser referente a esse momento no outro eixo. E aí basta fazer as convenções de sinais para cada caso e resolver o seu exercício, não tem muito segredo. E para achar a linha neutra, a mesma ideia, você vai fazer a tensão igual a zero. Já te expliquei que não vai acontecer no CG da peça, porque existe o termo devido à força normal. E você pode até provar isso, porque se o CG significa y igual a zero, z igual a zero, e ainda vai ter essa parcela que não vai dar zero. Então, para poder achar a linha neutra, você precisa de 2 pontos na sua seção transversal. Para poder achar, o que você faz? Escolhe um valor arbitrário para y, então escolhe y igual a 2 e descobre qual que é o z, que vai resultar numa tensão igual a zero. E aí você vai precisar de outro ponto, e aí você faz o caminho inverso. Escolhe um valor para z, sei lá, 10 e descobre o y referente. Você vai ter 2 pontos e você consegue traçar a sua linha neutra. Viu? Falei que era tranquilo, que era bem fácil, né? Agora eu vou deixar um exercício para vocês de flexão composta. E se você gostou, deixe aí o seu like, comenta o que você achou, o que você quer ver aqui no canal, que eu vou ter o prazer de poder ajudar vocês, tá bom? Então é isso, valeu e até mais!